Oi, pessoal. Essa aqui é uma aula especial que a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho melhor assim na questão da osmose. Como a gente viu no vídeo anterior, a osmose ela é um processo que envolve o transporte de água através da membrana plasmática. E a água, como a gente viu, ela sempre busca o meio mais concentrado. Ela vai em busca, de uma maior concentração de soluto para tentar dissolver aquele excesso, já que a osmose é um processo passivo e que, portanto, tenta respeitar, aquela condição do ambiente que é sempre de tentar igualar concentrações. Mas olha só, tem alguns termos que aparecem com uma certa frequência, em questões de vestibulares. São a crenação, a plasmólise, a hemólise e a plasmóptise. Gente, crenação é a plasmólise que acontece em hemácias. Hemólise é a plasmóptise que acontece em hemácias. Hemácia é aquela célula do sangue que transporta oxigênio. Mas olha só, o que seria de fato a tal da plasmólise? A plasmólise, pessoal, acontece quando as células elas estão em meio hipertônico, tá? Como é o que está acontecendo aqui. Esse meio externo é hipertônico em relação ao meio interno, que é, portanto, hipotônico. Então, a gente tem aqui uma certa concentração de soluto, que eu representei por essas estrelinhas, e aqui uma concentração bem menor. Qual é a tendência da osmose? É mandar água do meio que está menos concentrado para o que está mais concentrado. Ou seja, a água ela vai sair da célula para o meio mais concentrado. Lembra, o solvente sempre quer dissolver o excesso de soluto. Só que nessa brincadeira, pessoal, a célula ela pode perder tanta água, que ela fica murchinha, fica desidratadona, E nisso aqui a célula pode até morrer. Então, o que acontece? Se eu tivesse um gráfico, que mostre o volume da célula ao longo do tempo, o que aconteceria no caso da crenação e da plasmólise, seria que a célula está perdendo volume ao longo do tempo. Na hemólise ou plasmóptise, acontece exatamente o contrário. A gente vai ter aqui uma célula que ela está hipertônica, em relação ao meio externo, que é, portanto, hipotônico. Pode ver que aqui eu não coloquei nenhum solutinho, e aqui tem soluto, Então, o que vai acontecer? De novo, osmose. A água ela vai querer entrar na célula porque ela está mais concentrada. Então, ela vai passar do meio externo para o meio interno. O que vai acontecer aqui ao longo do tempo é que essa célula pode absorver tanta água, que ela fica túrgida, ela fica gordinha. E às vezes, pessoal, pode acontecer dela absorver tanta água que acaba rompendo a membrana plasmática e aí ela perde, líquido, conteúdo citoplasmático e acaba morrendo em função disso. Então, isso aqui é a plasmóptise, quando ela explode. E, de novo, se eu tivesse aqui um gráfico que mostrasse a variação do volume da célula ao longo do tempo, o que está acontecendo aqui? Ela ganhou água, então eu teria, uma célula que aumenta de volume ao longo do tempo. Esse processo pode acontecer também em células vegetais. Aqui eu tenho um esqueminha que está mostrando uma célula túrgida, cheia de água, e uma célula que está com pouca água. Olha só o esqueminha. O que está em verde aqui é a parede celular, depois membrana plasmática em azul. Depois aqui eu tenho o citoplasma, onde eu tenho cloroplastos, núcleo, e o vacúolo, que pode guardar uma grande quantidade de água. Essa célula daqui, ela tá com certeza plasmolizada, Vocês podem ver que a membrana plasmática, ela diminuiu, o volume da célula, o que significa que ela só tá presa na parede celular em alguns pontos específicos, então ela perdeu água mesmo, ela murchou. Em outras palavras, ela plasmolizou. Aqui aconteceu a plasmólise. Ou seja, muito provavelmente, o que aconteceu aqui? Essa célula foi colocada no meio hipertônico e acabou perdendo água para o meio externo. E aí ela murchou. Só que o que pode acontecer aqui é o processo inverso, que a gente chama de deplasmólise. A deplasmólise é quando tu pega essa célula aqui que está desidratada,
coloca ela num meio hipotônico, né? Ou seja, num meio com bastante solvente, com bastante água, e essa célula tende a reabsorver essa água. Então ela vai deplasmolizar, ou seja, vai voltar a ser túrgida. Uma característica interessante das células vegetais é que é muito difícil, praticamente impossível, que essa célula vegetal absorva tanta água a ponto de romper, como a gente viu que aconteceu na hemólise da hemácia, né? Nesse caso aqui, ela vai absorver a água até um determinado limite, porque a parede celular ela é rígida, né? Então ela vai acabar impedindo que a célula absorva tanta água que exploda, né? Então a membrana plasmática ela só vai absorver a água até um determinado limite, que é o que a parede celular permitir. Certo, pessoal? Esses são os cuidados que eu gostaria que vocês tivessem com a osmose. Um beijão e até a próxima aula!